Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios do Café, este espaço de reflexão que nós temos todas as quartas às 7h30 da noite, acontecendo aqui ao vivo em Campinas, no SEI de Campinas, no espaço do Café Dialógico, que se encontra inclusive na rua Doutor Quirino 1856. Quem quiser conhecer aqui o espaço que nós estamos, no espaço Marco do Vale, o Café Dialógico, serão muito bem-vindos. O espaço, inclusive, tem agora, está tendo uma reforma aqui na biblioteca, está tendo a cantina, a cozinha, e também na entrada do Café Dialógico tem amostras de artes, exposições. Recentemente não tem nenhuma ainda, mas logo mais virão exposições que geralmente sempre a gente apresenta. Antes das lives a gente faz uma apresentaçãozinha nos stories. Então, quando o pessoal está chegando, e também estamos ao vivo neste momento também aqui no Instagram do Freud Estupefato e no YouTube do SEI de Campinas. Estamos concomitantes nessas duas plataformas, que também vai estar gravadas, e tudo mais. Boa noite para a Joana, que está chegando aqui conosco. Boa noite. A Enila, o pessoal que já frequenta e acompanha nossas lives já há um tempo. Inclusive, a gente está no qual live, né, pessoal? Acho que 61. Essa que é a nossa 61ª live. Olha que interessante. Estamos aí caminhando com uma 100ª live logo mais. E bom, a gente sempre... boa noite para... chegando pessoal aqui. A Tati Ferrari, boa noite, super te admiro. Muito obrigado, Tati. Que bom saber. Fico muito feliz, né? Seja muito bem-vinda à nossa live também. E bom, para quem já acompanha tanto o nosso canal, tanto as nossas lives, eu acho que vale até a pena falar um pouquinho sobre isso antes da gente chegar no nosso tema de hoje, que logo mais eu vou dizer qual que é. Mas, uma coisa que eu vejo que é importante é que a página do Freud Estupefato, ela é uma página que ela tem como a sua prioridade em relação às publicações trabalhar com humor, falar com humor, com reflexão, né? Sempre olhar para reflexão e humor, até porque são qualidades que não andam separadas. São duas qualidades que elas andam juntas. São duas qualidades que elas permitem o acesso a algo que não está tão óbvio, que não está tão claro. Então o humor também é um tipo de reflexão. Falo isso porque várias das publicações que são colocadas na página, elas são publicações que têm um cunho muitas vezes satírico, irônico, às vezes até mesmo uma crítica, não tão explícita. Então cabe ali a gente tratar sobre figuras de linguagem muitas vezes. Esse é um tema muito importante, porque quando nós estamos falando e adentrando a um campo de qualquer que seja, qualquer psicanálise que seja, nós não estamos falando de uma linguagem exata, pois uma linguagem exata que, digamos assim, está sendo unívoca, está trazendo uma única resposta, ela pode estar eliminando outras coisas que não estão ali dentro de uma narrativa tão categórica, neutra, científica. Falo isso porque ainda há alguns comentários, algumas questões dizendo, claro, de uma forma pejorativa, que a psicanálise não é ciência, é uma pseudociência e tudo mais. E vamos colocar que tomara que seja. Hoje eu vejo dessa forma. Por que tomara que seja? Porque a partir do momento em que nós pegamos e colocamos como uma narrativa científica, como sendo a única narrativa possível, nós estamos falando sobre um tipo de verdade que ela expurga qualquer outra coisa que não seja aquilo que ela está dizendo. Ou seja, a linguagem, ela fica sem sombra de dúvidas, aí no caso. E por que eu estou falando tudo isso, tá, pessoal? Porque tem a ver com o nosso tema de hoje. Estou fazendo uma introdução partindo desse lugar, pois
dentro desta linguagem unívoca que nós estamos comentando, há dentro dela um modelo médico. Que tipo de modelo médico? Um modelo médico que ele busca, dentro de qualquer que seja uma comorbidade, uma tristeza, uma insatisfação, coisas do tipo, o modelo médico, ele é criado, ele é feito para que estes incômodos não continuem existindo. A cura médica vai para esse lado, a erradicação de uma deformidade, a erradicação de um transtorno, entende? Dessa forma, se não uma erradicação, mas pelo menos um tratamento paliativo, entende-se com aquilo como sendo uma morbidade. Então, dentro da narrativa médica, dentro da visão médica, nós temos isso. Bom, isso não quer dizer, isso que fique colocado em nossa conversa hoje também, que não é uma visão errada. Não estamos falando aqui sobre certo e errado, pois a partir do momento que nós adotamos a postura de que o modelo médico assim é o modelo que deve ser erradicado, nós entramos exatamente no modelo médico nominalista novamente. O que acaba acontecendo? Não existe uma perspectiva certa e errada, mas perspectivas, nesse sentido psicológico que nós estamos falando. Então, essa é uma das perspectivas. Boa noite para Tatiana Morels. Olá, Tatiana, tudo bom? A Tatiana sempre acompanha nossas lives aqui também. Então, por que eu vou falar isso? Porque um dos autores que tanto me inspiro, ou tanto trago também aqui nas nossas lives para a gente, que nos auxilia na nossa imaginação, que é o James Hillman, que é esse livro belíssimo. Ele realmente revê a psicologia como uma lógica da psique. Então eu trago esse livro aqui. Ele vai falar e vai criticar enfaticamente o modelo médico dentro da psicologia. Porém, ele não vai dizer que é um modelo errado. Ele não vai dizer que é um modelo a ser combatido. Até porque o Hillman, ele entende muito bem que esse tipo de atitude evoca um herói que evoca a vencer alguma coisa, tratá-la como sendo um inimigo, erradicar a sua existência e colocar ali os domínios de uma nova era, de uma nova perspectiva que se sobressaia e seja melhor que outras. Então, o que acontece? Nós entramos enfaticamente dentro de uma perspectiva, nesse sentido, aonde ficam as coisas muito binárias. O que o Hillman vai criticar é: o binarismo, ele existe, ele pode existir e deve existir também como uma forma de enxergarmos as coisas, mas o problema é enxergar a psique como binária. Aí é um problema. Em qual sentido? Porque aí o que acaba acontecendo é que nós fazemos uma divisão extremamente, muito bem delimitada, e até as nossas perguntas se encaminham para isso, sobre o que é realidade e sobre o que é fantasia, quando na verdade as duas coisas elas se interpenetram o tempo todo, uma dá base para a outra o tempo todo. Então isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que vamos tratar, fazer uma pequena introdução a ele. Nós vamos tratar um pouco sobre medos. Eu selecionei esse tema, selecionei inclusive um trecho do Revendo a Psicologia, que não exatamente é um trecho que vai tratar sobre medos, tá? Ele não fala sobre esse tema exatamente, ele cita-o de uma maneira aonde tem uma sacada extremamente
deliciosa que o James Hillman traz sobre uma atitude psicológica em relação a toda essa sobrecarga de visões binaristas que nós temos, e já é mais do que secular isso acontecendo na nossa sociedade ocidental. Especifico ocidental porque eu não tenho tanta familiaridade com as sociedades orientais, e inclusive a nossa sociedade ocidental é que nós estamos vivendo aqui hoje, né, especificamente. Então é esse o nosso tema. Medos. Vou falar um pouquinho sobre medo, devanear um pouco. E claro, trazendo um pouco para a nossa perspectiva do Devaneios no Café, nós não temos aqui nem o dever e nem a obrigação e nem o objetivo de que qualquer coisa que nós estamos dizendo aqui seja uma linearidade, pegar um tema e trazer ele de uma forma extremamente linear, com começo, meio e fim certinho. Então, sempre a gente vai seguindo as nossas lives de acordo com as interações, de acordo com o tema, de acordo com as provocações que vão surgindo durante as nossas conversas aqui. Então, fiquem à vontade para comentarem, para perguntarem, para fazerem alguma reflexão, alguma dúvida, alguma crítica também. Tudo isso aqui nos é possível. E deixa eu só ver aqui, tá? Que eu separei algumas coisas, eu não sei se vou ler uma ou duas, só para a gente dar um disparate nosso aqui. Mas sim, uma coisa. Tá, eu vou já só. Vou pegar mais aqui atrás mesmo. Tá, eu vou deixar mais aqui atrás mesmo. Tem alguns temas. Mas, vamos lá. O nosso tema de hoje, então, que fala sobre medos, o que é interessante é o seguinte: vamos tentar, a proposta aqui vai ser, então, buscar o que o medo fala sobre si mesmo. E qual que é a importância de qualquer medo que seja, sobre o que ele está refletindo psicologicamente. Acho que a gente chegou a comentar em alguma live ou outra também sobre isso, mas hoje a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho melhor. Por quê? Porque tem algumas coisas, tem, digamos assim, alguns eventos psíquicos que eles, por serem bastante carregados de sentidos próprios, eles já tingem, eles já jogam dentro daquilo que a gente chama de realidade a sua própria forma de ser. O medo é uma delas. O medo, aquilo que nós chamamos de trauma, também poderíamos colocar nesse patamar. O próprio apaixonamento, tanto é que a fobia tem uma raiz muito próxima com Eros. Se não me engano, eles são filhos da mesma mãe. Acho que é Afrodite, se não me engano é Afrodite, se minha cabeça não está falhando agora. Então tem algumas coisas que elas já são tomadas de uma perspectiva bastante proeminente, forte, e o medo é uma delas. Tem uma imagem muito interessante para começarmos a conversar sobre medos. Eu nunca assisti Harry Potter exatamente, eu nunca peguei e assisti todos os filmes do Harry Potter, mas tem uma cena
muito interessante em um dos filmes, agora não vou lembrar qual deles é, em que quando uma pessoa tem medo de alguma coisa e ela abre um determinado armário, ao abrir este armário, alguma coisa que está dentro deste armário toma a face deste medo e se apresenta exatamente em relação ao medo que a pessoa tem. Se a pessoa tem medo de aranha, por exemplo, aquilo se torna uma aranha, começa a andar enorme pela casa. Se tem medo, sei lá, de monstros, se torna um monstro ali, né? Um ser verde, todo deformado. Se tem medo, sei lá, de fantasmas e por aí vai. Então, aquele armário, ele se torna exatamente a face do medo daquele que o olha. Esse é um ponto. Pois, então, nesse sentido, quando nós estamos falando sobre medo, nós estamos falando sobre uma perspectiva de que alguma coisa muito inconsciente, que tem aquela imagem como inclusive a sua apresentação em relação à sua própria inconsciência, se mostra assim, aparece assim, se transforma. Uma outra forma de dizer é que se transforma. Bom, dizendo sobre isso, ele depois vai fazer um pouco mais de sentido, porque eu estou trazendo também a questão da postura médica, né? Relação que eu acabei de falar também. O que o Hillman ele traz aqui no trecho que eu deixei separado hoje para a gente degustar a respeito do medo aqui, não exatamente sobre o medo que ele fala aqui, mas é de que nos é humanamente, eu não diria a palavra natural, é quase como se fosse natural, quase inerente, talvez seja uma melhor palavra. Nos é inerente, humanamente falando, que tudo aquilo que nos é inconsciente, que nos é alheio, que nos é estranho, seja tratado como algo que vai me causar algum dano, me causar algum mal. E isso tem uma lógica própria, porque exatamente é o que o ego, o nosso ego, ele faz, ele nos protege de alguma coisa. O Freud muito bem viu que mecanismos de defesa são do ego. Quando a gente fala de mecanismo de defesa, não é da psique. O mecanismo de defesa é do ego. O ego, ele cria diversos mecanismos, inclusive excelentes mecanismos, para se defender daquilo que ele não sabe, daquilo que pode rompê-lo de alguma forma. E deixa eu ver só um comentário aqui, antes de continuar. A Enila: Eros, Phobos, Daimons, harmonia, filhos de Afrodite e Ares, do amor e da guerra. Sim, eu estava com quase essa certeza, Enila, que o Phobos, né, a fobia, né, era também filho de Ares, mas de Afrodite eu sabia que ele era, só não sabia qual era o casamento deles aí, mas é com um da guerra, né, o Ares. O que é interessante, né, porque de certa forma tem uma questão ali envolvendo uma agressividade, né, uma aproximação bem intensa, talvez, ali em relação à psique. Aqui o pessoal chegando. Mário Suvaran, saludos do México. Muito obrigado. Lá, Mário, tudo jóia? Tudo bom? A gente alcançando outros lugares do mundo aqui. Tabu Windson, olá. Oi de Jabaquara. Pessoal vindo aqui de vários lugares. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Então aqui, interessante, né? Então aqui a gente tem a raiz do medo. A gente tem ali um conteúdo afrodisíaco e um conteúdo ariano também. Mas o que é interessante ali é que de alguma forma aquilo capta a psique para si. De alguma forma aquilo pega a psique para si. E bom, se de alguma forma
a psique é aquilo que em nós, fantasia que a gente vem falando, claro que essa não é a única definição, é uma das possibilidades que a gente está falando sobre psique aqui. Então, de alguma forma, a gente pode entender que o medo tem um trabalho de deformação na psique. A própria psique precisa sentir medo porque alguma coisa está sendo vista de uma outra forma. Se a gente for pensar, eu até trouxe esse exemplo numa outra live, mas não faz sentido, pensando racionalmente, logicamente, cartesianamente, binariamente, não faz sentido algum você pegar uma revista ou uma foto da internet, mostrar para alguém que tem aracnofobia e a pessoa ter medo. Por quê? Porque aquilo não é uma aranha de verdade, aquilo é uma imagem de uma aranha. Então isso nos revela, ou nos mostra, melhor dizendo, revela no sentido fotográfico, gosto bastante desse sentido, inclusive que a gente citou numa das lives. Isso mostra, revela, nesse sentido fotográfico, de que então o medo é uma própria característica da psique de se deformar. O que ela está deformando? Ela está entendendo que aquela imagem ali tem um sentido tão próprio dentro do sonhador. Vamos colocar ali a pessoa que está olhando a imagem, sentindo medo, como um sonhador. Sonha a aranha, e a aranha sonha com ele também, e que de alguma forma, alguma coisa muito importante, até mesmo talvez muito urgente, esteja acontecendo naquele momento. Só que o medo, de alguma forma, ele, tomado de uma forma literal, tratado de uma forma literal, ele vai tentar colocar aquilo para fora o tempo todo. Não quero isso, não quero aquilo, tudo mais tal. Mas o que está sendo percebido? Que aquela imagem de aranha é uma aranha real, não é uma aranha da fantasia. Esse é um ponto interessante que a gente vai tratar aqui, que eu vou pegar esse trecho e já vou ler. Antes de lê-lo, tem um comentário da Joana que eu vou ver aqui. Acho que o desafio é reconhecer essa tendência protetiva do ego sem permitir que ela se transforme em uma barreira rígida entre a gente poderia colocar essa barreira rígida quase como se fosse uma muralha, né, Joana? Entre o que é familiar e o que é potencialmente enriquecedor. Sim, é um desafio mesmo, é uma tarefa, vamos colocar aí, que talvez a própria psique dê ao ego. Você não conhece isso daqui sobre você mesmo, e esta imagem, esta coisa mostrada dessa forma, dessa maneira, está trazendo coisas sobre você extremamente importantes, que atingiram um ponto extremamente inconsciente em você que você não sabia. Esse é um ponto interessante. É extremamente inconsciente, porque nesse sentido nós não estamos colocando que o medo, ele tem como a sua raiz uma relação causal. Eu tenho medo de aranha porque eu fui picado por uma aranha. Um monte de gente tem medo de aranha, nunca foi picado por aranha. Não é uma relação causal. Isso, inclusive, tá, pessoal, fazendo um pequeno parênteses, é uma perspectiva adoecedora muito forte e muito proeminente na nossa sociedade. Vou pegar um exemplo que ele já deveria estar sendo obsoleto, mas infelizmente ele ainda continua, infelizmente mesmo, e continua muito proeminente, não só explicitamente, mas na sua maneira de pensar sobre isso, como por exemplo, trata-se, em vários lugares, eu escutei isso recentemente inclusive, e sendo bem sincero, me chocou, vendo como isso ainda existe, da forma como existe, inclusive, que parece que é como se a gente tivesse voltado, sei lá, há 50, 60 anos para trás, mas de entender que uma pessoa, ela é assumidamente homossexual porque ela teve um trauma.
Isso chega a beirar o ridículo, se não, né? Estou sendo bem eufemista aqui, tá? Chega a beirar o ridículo. É como se ali, então, essa perspectiva da própria sexualidade fosse entendida como doentia. Então isso é muito danoso. E isso é resquícios, inclusive, desse capítulo brilhante que o Hillman tem aqui no Revendo a Psicologia, que isso são resquícios do modelo médico, né? Para quem quiser ler um pouco mais, se adentrar um pouco mais nesse tema, ele está na página 164 e vai até ele é pequenininho esse subcapítulo aqui, e até a 167 do Revendo a Psicologia, este livro que aqui nos inspira tanto nas nossas lives. Mas esse modelo médico, desse sentido aqui, muito binário, ele vai entender que aquilo que não me é normal, que deveria ser normal, que é supostamente normal, mas qual que é a base para se colocar que é normal? Muito dessa base vem de um cunho monoteísta, tá? Vem de um cunho de uma observação monoteísta, então tem um cunho ali de pegar um versículo específico da Bíblia, colocá-lo e tal. Então, até mesmo é interessante pensar nesse sentido que, percebe, quando a gente vai ler, por exemplo, Ovídio, pegar um verso do Ovídio jogado ali pode fazer sentido, mas muitas vezes o sentido ele fica muito mais amplificado quando a gente pega o contexto. Agora, quantos e quantos versículos da Bíblia, por exemplo, não são pegos para se dizer outra coisa que às vezes aquele versículo nem estava dizendo, ou que aquela história que estava sendo narrada nem estava dizendo? Isso é um resquício de pegar um pensamento isolado, pegar uma ideia isolada e colocar tudo nesse mesmo patamar. Isso é uma defesa maníaca em relação àquilo que me é diferente. E não é diferente porque é outra pessoa e tudo mais, não, é diferente em mim. Eu trato o meu próprio diferente de uma forma, passo a tratar, né, o meu próprio diferente de uma forma bastante adoecida, eliminatória. Tem que eliminar aquele atributo. Eu já vou começar a ler, mas tem mais comentários aqui. Eu já fiz meu parênteses aqui, tá? Deixa eu ver se tem algo mais aqui em cima. Aqui o comentário da... Oh, meu Deus. O que é? Tatiana Morel. Está tremendo o celular. Parou. Os filmes de terror psicológico exploram bem isso, principalmente no que diz respeito ao medo do desconhecido. Essa luta interna do indivíduo que revela aspectos profundos da psique. Sim, Tatiana. O que é interessante é que o que aparece, né, muitas vezes nos filmes de terror e tudo mais, sempre tem alguma coisa de uma figura distorcida. Sempre é alguma coisa que foge ao controle, por exemplo. Tem uma vontade própria que não me deixa em paz. Ela vem, ela quase que me obriga a olhar para ela, e quanto mais eu evito, mais parece que ela cresce. E o Hillman ele vai dizer um pouco sobre isso, porque isso nos vai trazer uma perspectiva psicológica. Então vamos ler aqui só um pequeno trecho, só um parágrafo, na verdade, da página 166 do Revendo a Psicologia. Eu só estou vendo se eu vou ler o outro parágrafo que está aqui. Mas não, eu vou ler um só. Vou colocar aqui, olha aqui, ó. Servir, aqui é o segundo parágrafo da página 166, é o primeiro, na verdade, mas é o que está bem no finalzinho aqui. Servir a alma implica deixá-la reinar. O que quer dizer? Vou fazer algumas pontuações só para a gente conseguir entender melhor, e aí eu vou voltando um pouco a leitura conforme for da necessidade, tá? Mas o que é deixar a alma reinar? A imaginação. Enquanto a imaginação estiver sendo tratada como uma imaginação, ela vai dar o seu próprio colorido àquilo que a gente chama de realidade.
Então, servir a alma é qual é a vontade que a alma tem? O que a alma quer? Esta pergunta que o Hillman faz, inclusive, no livro chamado Ficções que Curam. É uma pergunta que, inclusive, é um dos capítulos do livro. É fantástico. Quem quiser ler depois, ou que a gente comente depois numa outra live, comentem aí, quem estiver ao vivo. E quem também não tiver, quiser fazer um comentário depois, póstumo, eu consigo ler depois sim também. Então, servir a alma implica deixá-la reinar. Ela, a alma, conduz. Nós a seguimos. Aqui, adaptamos a famosa máxima de Jung. Análise é seguir sonhando o mito. Transpondo-a para seguir patologizando o mito. O patologizar como um aspecto deformador que a própria psique tem. Ao seguir a própria atividade desordenada, e olha que interessante aqui, ele coloca aqui, tá pessoal, que a ação desordenada da psique, ou seja, um ponto importante, a psique, ser psicológico não é ordenar nada, não é unificar nada, não é colocar tudo dentro de uma verdade ou de um conceito que responda a todas as demandas que traz o inconsciente. Pelo contrário, o Hillman está sendo aqui bastante junguiano, do Jung mítico, colocando assim, em pegar que o que nos torna psicológicos é exatamente pegar uma coisa que está ali transformada numa unidade, é uma coisa só, tudo é uma coisa só, e quando esta uma coisa só sofre, ela vai podendo se deformar, se dissolver. A gente começa a perceber as partes que a compõem. Um exemplo, não tem tanto a ver com o nosso tema de agora, talvez, mas seja importante dizer isso, para entendermos o que é se tornar psicológico, para a gente falar sobre o medo também. A partir do momento que eu tenho uma noção de, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem tonta. Uma vida feliz é uma vida onde eu tenho uma família constituída com marido e filhos, por exemplo. Nesta vida constituída, então, o que é que acaba acontecendo? Chega essa pessoa para a análise e vai dizer ali que esta ideia que ela está trazendo está em crise. Ótimo. Qual que é o indicativo dessa crise? De que a psique já está transformando essa ideia. Não é que a psique vai transformar essa ideia. Não é que a psique talvez, quiçá um dia, como diria Djavan, vai fazer. Ela já está. É mais radical e é mais importante nesse sentido. A psique já está atuando. Quando alguma coisa entra em crise nesse sentido, é porque ela já está se deformando por ela mesma. E nós, sujeitos do inconsciente, passamos e a gente passa por esses perrengues. Fala, poxa, eu não queria passar por essa jossa. Realmente, é um saco, E se eu pudesse evitar, evitaria pra caramba. Mas isso não me convém. Convém a minha psique. Ela está querendo algo de mim que eu não estou vendo. E ela faz isso. Ela coloca um alerta. Ela me coloca na angústia. Quando expurgamos a angústia, expurgamos a psique. Então, nesse sentido assim de não, vai fazer tal coisa, tem uma atitude contra a angústia. Tem uma atitude que erradica a angústia sem saber, inclusive, o que ela é. Ou até mesmo categorizá-la, colocá-la dentro de um conceito previamente estabelecido, como, por exemplo, a sua angústia tem a ver com a sua indisponibilidade afetiva para um relacionamento sério. Fudeu. Esse daí aí agora ferrou tudo. Psicamente ferrou tudo. Esse palavrão que eu acabei de falar ferrou a psique. Isso é uma desgraça. Nossa Senhora, isso é horrível.
como se desse um tapa na cara da psique. Horroroso. Então o que a psique está fazendo? Está trazendo essa angústia, está trazendo esta crise para dentro de campo, para dentro da consciência, porque talvez, aqui eu vou colocar algum exemplo, estou inventando esse exemplo fictício aqui. Essa concepção de família unida e tudo mais, percebe-se que a pessoa ali pegou uma pessoa que topasse essa ideia, mas essa pessoa ali só topou por outros motivos e não por um motivo familiar. Pode ser que essa própria ideia não fosse uma ideia dela, fosse uma ideia de correspondência a uma outra pessoa importante na vida dela, e por aí vai, percebe? Então o processo não, a operação de deformação faz exatamente isso. A gente começa a pegar pontos em que não estavam visíveis, mas estavam nessa coisa, estavam dentro dela, constituindo ela. Então a gente deforma, mais do que formar é deformar. Psicanálise é deformação. Uma psicanálise que está ali em busca, e deformação não é discursinho não, tá pessoal? Deformação é um negócio mais sério, é um trabalho. Não é só uma coisa do tipo, vamos deformar esse símbolo, vamos deformar isso que você passou para simbolizar. Não, o Hillman vai dizer categoricamente nesse texto aqui o que é deformação, tá? Eu já vou ler daqui a pouco, mas deformar vai para esse caminho de não colocar as coisas dentro de uma caixinha só que alivie a pessoa. O alívio pode vir, mas não é porque eu estou dando uma resposta pronta para ele. É porque ele está se colocando como um constituinte dentro da realidade. Eu não sabia que era assim, e sempre foi assim. Eu já vi que tem um comentário aqui, mas eu só vou acabar de ler para não perder a ideia, tá? Para não perder um pouco o fogo do que a gente conseguiu colocar aqui no caldeirão. Ao seguir a própria atividade desordenada e peculiar como um de nossos guias, a terapia terá espaço para o bizarro, o decaído e o fantástico. Como o nosso modelo de pensamento é que semelhante tem afinidade com semelhante, ou seja, se duas coisas estão aparecendo juntas e parece que uma não tem nada a ver com a outra, é porque de alguma forma elas têm a ver com a outra. Intimamente elas estão ligadas e não exteriormente, não decorativamente estão ligadas. A terapia do anormal terá também que ser anormal. Olha que coisa fantástica que o Riemann está colocando aqui. Já que nossa primeira ocupação é com aspectos falidos da vida, devemos descartar todas as ideias de sucesso terapêutico. O que ele está colocando aqui, só puxando um pouco para o nosso tema, é que até a própria psicologia da normalidade é um medo contra a psicologia. Uma psicologia que luta para adaptação, para a normalidade, no sentido de transformar aquilo em algo que seja produtivo, melhore as suas condições de relacionamento, melhore sua... Às vezes pode não melhorar, às vezes pode desromper, não sei. Realmente eu não sei. Mas isso é um medo contra a psique. O anormal vai dizer algo muito mais profundo, e ele continua. Sendo o patologizar assustador, somos obrigados a seguir o medo. Olha que interessante aqui começando. Não com coragem, porque coragem é uma atitude heróica, é uma atitude que quer vencer o medo, exterminar o medo, acabar com ele. Ou seja, ele para de falar, ele para de me apresentar e para de me dar profundidade psicológica. Para quem? Para a minha consciência, para o próprio sujeito, para nós. Mas como um caminho que leva profundamente ao susto perante aquilo que há em operações nas profundezas da alma. Aqui devemos evitar ser possuídos pelo pânico, ou seja, não é lutar contra o medo, mas nem se entregar ao medo. É mantê-lo numa posição em que ele fique esse entre o que? Entre a realidade e a fantasia, onde que ele está dando base para que eu veja as coisas dessa forma. Então ele continua. Aqui devemos evitar ser possuídos pelo pânico e coagular
peculiaridades assustadoras com uma interpretação literal delas, dando-lhes um diagnóstico que demanda tratamento. Seguir patologizando o mito significa, na confusão e ao mesmo tempo considerar que o que está acontecendo está dentro de uma perspectiva mítica. Tentamos seguir a alma aonde quer que ela nos conduza, buscando aprender o que a imaginação faz em sua loucura, ficando com a confusão, com o mórbido, com o fantástico. Não abandonamos o método em si, mas apenas o seu modelo médico de cura. Ao contrário, adotamos agora um método da imaginação. Seguindo adiante com o patologizar, estamos tentando descobrir precisamente os métodos e as leis do imaginal, em distinção ao racional e ao físico. A loucura ensina o método. Essa parte é muito importante. Seguindo adiante com o patologizar, estamos tentando descobrir precisamente os métodos e leis do imaginal. Ou seja, não tem uma regrinha, não tem uma bula, não tem um... Como é que chama aquele negócio? Modelos de conduta. A psique não dá isso. A psique, ela tem a sua característica imoral e amoral, por conta de ela não se preocupar jamais em relação a o que faz bem para mim. Tanto é que os nossos pesadelos não estão nem preocupados com isso, né? Nossos grandes pesadelos. O medo também. O medo é uma forma da gente sonhar sem saber que está sonhando, muitas vezes. Então, o próprio método, né, ele está colocando que a gente precisa entrar na loucura, porque é a loucura que vai entrar no nosso método. Então, nesse sentido, pegando para o nosso tema, a partir do momento em que nós estamos profundamente envolvidos com o medo vai começar a apresentar coisas ao meu redor que até então eu não sabia, eu não tinha essa perspectiva. Alguém que de repente, dirigindo, sei lá, mais de 20 anos, tem medo de pegar no volante do carro, sem motivo aparente. Nesse sentido, se a gente estiver seguindo, não colocando a pessoa para que ela vá lá e ela vai lá e dirija, supere o medo e tudo mais, porque essa postura de superação, ela é importante para a vida. E novamente, nós não estamos excluindo esse modelo médico de uma possibilidade, até porque, por exemplo, se alguém precisar dirigir um carro por algum motivo, por sei lá, é um motorista e precisa de que em uma semana isso esteja um pouco pelo menos mais aliviado, um modelo médico de tratamento e de até mesmo uma psicologia comportamental é excelente, é indiscutivelmente excelente. Ela tem toda a metodologia de vida para que aquilo seja trabalhado. Mas a nossa proposta psicanalítica é diferente. Não quer dizer que uma coisa exclua a outra, mas se nossa proposta psicanalítica esse medo apontou para um lugar na sua psique que é extremamente importante, porque ela também é extremamente consciente. O que esse medo está apontando? O que ele está dizendo ali? Ah, mas eu não quero voltar nisso. Tudo bem, ele vai parar em outro lugar, ele vai parar onde interessa. Bom, se você não quer falar sobre isso, ele vai falar em outro lugar. O que o Freud chama de deslocamento. Freud foi muito inteligente, foi muito sagaz, muito genial em entender que o deslocamento é a imortalidade da psique. É isso que é deslocamento, é a imortalidade da psique. Se não é aqui, eu vou para lá. Se não é para lá, ela vai girando, gira, vai para um lugar que interessa a ela, onde ela toca, aonde ela faz muito bem o seu trabalho. Deixa eu só fazer uma pausa para ler o comentário aqui, senão vai ficar muito longe. Deixa eu pegar o comentário aqui. Quem que é? Da Enila. Aqui, ó. Enila.
enquanto estamos preocupados em evitar a catástrofe e a tragédia, quem sabe seja justamente dessa experiência que a psique necessita e já está me conduzindo. Sim, mas é de novo, né, Enila? Eu acho que é importante pontuar isso, que a psique não está dizendo que isso obrigatoriamente tem que ser uma tragédia real, tem que ser, sei lá, eu sonhei que eu bati o carro, eu vou bater o carro. Não, porque senão a gente perde exatamente o aspecto psicológico. E a gente, inclusive, se entrega, fala, o meu medo é esse mesmo e tudo mais. Tal. Não, aquilo tem uma característica psicológica interessante. Aquilo nos coloca dentro de uma perspectiva de que esta imagem, enquanto ela for tratada como literal, ela está me dominando. Ela está criando espaços aonde eu não posso andar. À medida em que, a partir do momento em que ela se torna psicológica, se torna reflexiva, até puxando um pouco a sardinha para a nossa próxima live no domingo, se tornando azul, porque o azul é exatamente esta quebra do preto e do branco. O azul é o transitório, né? A gente está falando bastante disso nas lives de alquimia. O azul o azul, ele é como se fosse a reflexão do preto. Então ele está entre o branco e o preto. Então ele faz essa capacidade de memorização tão imprescindível para que alguma coisa possa ser elaborada por si mesma. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que ela precisa ser elaborada. Então, quando tratamos de uma aranha, por exemplo, temos ali as explicações biológicas de o ser humano, quando estava na idade das cavernas e pipipi lá, e aí foi picado por uma aranha, entendeu que a aranha dá medo. Ok, essa é uma explicação evolutiva e biológica aceitável, ela não é excluível, mas nós nos interessamos pelo psicológico, pelo detalhe, por aquilo que não está óbvio, porque esse discurso, ele é um discurso que ele pode valer para alguém, mas ele perde a sua característica de apresentar as próprias diferenças ao próprio sonhador. Então, nesse sentido temos ali a nossa aranhinha. Peguei ela aqui. Eu peguei a nossa aranha aqui como exemplo. E a nossa querida aranha, ela tem uma característica. É qualquer aranha? Às vezes o próprio sonhador, quando ele pode se afastar um pouquinho dessa aranha literal, ele pode até mesmo dizer, olha, não é qualquer aranha. Eu não tenho medinho dessas aranhas assim de jardim, ou dessas aranhas assim, que parecem essas pequenininhas assim. Não. Eu tenho medo das aranhas cabeludas. Eu tenho medo de aranha que tem aquelas enormes, tem tarântulas. Nossa, interessante. Continue descrevendo essa aranha. Então, essa aranha parece que quando eu olho para ela, ela pode me atacar a qualquer momento. Parece que ela pode saltar em mim e me atacar a qualquer momento. Parece que eu sou uma presa dela. Então, nós estamos vendo ali esta aranha não mais como sendo um animal real de 8 patas e pipipi e tal. Isso não interessa. Pode ter, sei lá, 14 patas, 5 patas. Isso não interessa psicologicamente. Até interessa psicologicamente, mas enfim. Mas o que interessa ali não é a aranha natural. Isso que eu queria dizer. Não é a aranha natural, mas é a aranha da fantasia. Porque essa aranha da fantasia está me dizendo o quê? Tem alguma coisa que pula em mim, que ela vem e já pula e ela pode me atacar a qualquer momento. Onde que aparece essa aranha? É em qualquer lugar? Olha, essa aranha, pensando bem, ela aparece muitas vezes em lugares escuros, ela aparece ali no meu quarto, ela aparece ali, sei lá, numa cozinha à meia-noite.
a gente vai desenrolando um pouco essa aranha. Se a gente fosse meio freudiano, aqueles freudiano meio... O Freud faz um pouco disso muito sim, tá? Apesar de ele criticar a psicanálise selvagem, mas ele dá umas dessas. Ele já interpretaria isso como um símbolo sexual. Muito óbvio para ele. A questão não é que não seja, pode ser. Se a gente for caminhando com essa aranha ali, pode ser que seja uma questão da própria pessoa ter medo que a sexualidade dela, um aspecto da sexualidade dela, tá? Que esta aranha ali está apresentando para ela, seja tomada de uma forma tão cabeluda, tão insípida, tão escondida, que de repente ela pula na pessoa e ela já sente ali aquilo com medo, como se ela não pudesse sentir aquilo. Só que aí é que está. Como nós tentamos e somos psicólogos aqui, nós tratamos de uma forma psicológica, eu não vou antecipar o passo, eu não vou já categorizar que é isso, eu vou dizer com que a aranha continue se narrando, porque até mesmo, qual que é o grande problema? Beleza, achei que é uma questão sexual minha envolvida e tal, que eu tenho medo dela, mas o negócio para aí, a aranha para de falar, a aranha para de se apresentar. Esse é o risco de eu já tentar entender logo de cara, já tentar pular alguns passos ali da própria receita, né? Já tentar enfiar o bolo no forno antes mesmo de ter sovado a massa, e ela não cresce. Fica ali aquela massa meio crua, meio morta ali. Bota fogo nela, ela não cresce. Fica parada naquele momento. Então a gente tem que dar uma sovadinha na massa, é o que a gente faz aqui, né? A gente deixa com que esses aspectos sejam animados. Sovar a massa ali é animar para que ela seja fermentada, é animar ela antes do fogo entrar. E como é que o fogo que tem a sua reflexão é um fogo que faz um trabalho mais permite que um trabalho reflexivo aconteça no desejo, melhor dizendo. É a base azul da chama. Aqui a Eliane, achei. Fugiu aqui. O roteiro que orienta... fugiu de novo. O roteiro que orienta nossas atuações pode ser transformado pela nossa própria interpretação e reescrita. Mas essa aqui é a questão, né? A nossa interpretação pode matar o bolo. A nossa interpretação como analistas aí no caso, né, de colocar que é um complexo, pipipi, papapó, pode matar o bolo aqui. E até a Nida está falando que se riqueza essa metáfora do pão. Porque a intenção ali, quando a gente já está com medo, né, quando por exemplo a gente está fazendo pão, a gente não sabe se o pão vai crescer. A gente não sabe se o pão vai vingar. A gente tem uma fé de que ele vai vingar. Vai lá, coloca fermento, coloca água, coloca sal, soca a massa, trabalha nela, e a gente espera, tem uma fé de que colocando ela no fogo o negócio vai vingar. Com a psique é a mesma coisa, só que se a gente colocar a massa no forno sem que ela tenha sido trabalhada, ela não vai crescer, ela não vai se tornar pão, vamos colocar assim. É o pão que não se tornou pão. O Hillman colocaria essa metáfora dizendo que é a semente podre, né, que ele usa no Código do Ser. Ele fala da semente podre. Um dia a gente pode falar sobre esse livro, inclusive. Um baita de um livro. Na época ele foi um best-seller, inclusive. Acho que ele é de 1998. A gente pode usar a verdade. O Código do Ser faz tempo que eu não falo dele. Faz acho que anos, inclusive, que eu não falo dele. Vou resgatá-lo. Vou pensar de alguma forma para resgatá-lo aqui. Mas é isso. E como a gente está falando disso psicologicamente? Que a gente precisa desta aranha aí, que nos apresenta esse medo, né? Eu peguei a aranha para Cristo aqui. Porque de alguma forma ela está fazendo esse trabalho com a massa. Ela está trabalhando a massa. Ela está falando, olha, precisa de um pouco mais de sal, está sem sabor. Precisa de um pouco mais de água, está sem algumas emoções necessárias para isso daqui dissolver, está precisando de um pouco mais de sovar, ou seja, repetir,
né? Quando a gente sova o pão, até as próprias cozinheiras, elas fazem toda aquela, elas repetem o socar a massa do pão de formas diferentes. Não fica só pá, pá, pá. Joga para cima, vai, joga para o lado, estica, joga, amassa de novo, joga, separa, junta, pá. Isso tudo é uma arte de repetição. Não está repetindo da mesma forma, porque os próprios elementos estão se recombinando de outra maneira. Olá Paulo, tudo jóia? Paulo, psicanálise da CETEP. Interessante que o agente sovador da massa é o próprio paciente. Sim, e os conteúdos que ele traz para nós também. Esses conteúdos estão sovando o paciente e o analista. Estão sovando os dois ao mesmo tempo. Interessante comentário seu, Paulo, muito bom. E é isso que é importante, a gente mantém esse conteúdo. Esse conteúdo do medo que a gente está trazendo para cá, ele está sovando a massa. Ele está fazendo esse trabalho de repetição. Então, a partir do momento que eu percebo que ele está colocando a mão na massa, aí nesse sentido, o medo, ele fala, olha, parece que isso se repete constantemente. E qual que é um grande problema narrativo que o paciente e o próprio analista também trazem junto? É um problema de que em algum momento vai surgir, pode surgir, e talvez realmente surja, uma questão de, olha, eu consegui melhorar desse medo. Realmente, eu acho que melhora, é uma percepção interessante. Mas, isso ainda não me diz, tudo bem, a melhorar do medo de aranha, ainda não está falando da aranha. Tá, beleza, eu acho que você não está com tanto mais receio de se encontrar com essa aranha aí. Talvez ela não vá atacar a sua cara. Mas, o que esta aranha agora, que não está mais atacando a sua cara, está fazendo? Bom, ela está me permitindo com que eu veja coisas diferentes na minha realidade. Até então, talvez eu não percebesse que eu tinha ali uma angústia muito grande quando eu visse algumas cenas cabeludas que me jogavam na cara e como se estivesse me tomando. Que cenas são essas? E aí a gente começa a fazer analogias. Aí a aranha começa a conversar. Então a gente não extermina o medo, a gente não acaba com o medo. Ele é extremamente importante psicologicamente. A gente é conduzido pelo método do medo. E o método do medo é a imagem que o medo traz. Uma imagem de uma aranha, imagem, sei lá, de um monstro, de um fantasma, de alguma coisa distorcida. Estou inventando coisas. Ou até mesmo, sei lá, medo de cachorro, de pincher. Tem gente que me tem medo de pincher. E por aí vai. Então, esse foi o nosso encontro de hoje, fazendo um pequeno devaneio sobre o medo aqui. Reflexão sobre esses aspectos psicológicos que nos jogam ali para a psique sem saber que estamos sendo psicologicamente afetados. Joana, a arte de transformar o que é estranho em partes vital de quem somos. Isso é o patologizar que o Riemann coloca. O patologizar é uma atividade inerente da alma. A alma patologiza. A alma que patologiza está buscando partes deste todo que não está mais dando conta. Esse constituinte, essa lógica completa sobre tudo não dá mais conta. Ela se rompe e se forma e se transforma. Suas partes podem ser outras coisas, se unir com outras coisas e se desunir. É o que a psique faz conosco. A psique nos movimenta. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado à colaboração, aos comentários de vocês. Foi uma live, apesar de falarmos sobre um tema bastante envolvente, que é o medo, senti uma live leve, foi bacana, bastante comentários aqui, inclusive de pessoas novas que participaram aqui da nossa live. Eu agradeço muito ao enriquecimento que vocês nos trazem, viu, pessoal? É muito importante os comentários que vocês fazem. A Joana dizendo, muito provocativa e necessária essa live. Eu que agradeço, viu, Joana? E que a gente continue provocando, porque senão a psique não se move bem. Maravilhosa live, Emila, eu que agradeço. Paulo, psicanálise. Eu cheguei tarde aqui, mas é interessante entender a diferença entre signo, símbolo e significado.
a gente está tentando seguir mais a psique, né? Não seguir tanto uma metodologia conceitual, né? Dessas daqui, mas da gente aí conversar com algumas coisas inerentes à própria psique. Pessoal, muitíssimo obrigado. Nos vemos, para quem acompanha, nos vemos agora no domingo, por volta das 8h30, 9 horas da noite, no Devaneio de Domingo, acompanhando a nossa sequência de estudos sobre alquimia. Vamos ter o último capítulo da Unio Mentaris, sobre o azul. E nos vemos semana que vem, para quem acompanha aqui os Devaneios do Café de quarta-feira, para o nosso próximo encontro de um tema diferente. Tatiana Morelos, muito bacana. Paulo dizendo que top. Eu que agradeço a vocês, pessoal, e nos vemos em breve. Tchau, tchau.